Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, eu sou nutricionista e hoje eu vou comentar sobre o vídeo do Guto Galamba, que é um especialista em tratamento da obesidade, imagina se não fosse, no canal Foco. O nome do vídeo chama Um Treinador versus 30 Gordos, ou poderia chamar de Show de Horrores. Eu altamente não recomendo que vocês assistam esse vídeo, o vídeo é péssimo, é uma perda de tempo e cada minuto que você assistir desse vídeo você perde um pouco de inteligência. Eu assisti uns 5 minutos, depois eu fui ver um outro vídeo do canal para ver do que se tratava esse canal, né? E entendi o modus operandi. Eles pegam alguém que é polêmico e famoso e chamam 30 pessoas, chamam alguns participantes para fazer um teste de psicotécnico. Os que reprovarem podem participar do programa. Aí eles vão debater contra esse debatedor profissional. Profissional não, é debatedor principal. Bom, o vídeo tem algumas pautas, eu vou comentar só da primeira, porque a partir da segunda já chutaram o pau da barraca. O primeiro é: ser gordo é uma escolha? Olha o segundo: autoestima não cura diabetes. Eu vou repetir para vocês: autoestima não cura diabetes. Como que alguém vai debater uma coisa dessa, né? Então a gente vai se ater a isso essa primeira pauta, que é ser gordo é uma escolha, que ele defende, o Guto defende que ser gordo é uma escolha. Bom, quando a gente está falando de escolha, existem basicamente assim duas alternativas. A primeira é quando você escolhe e tem sucesso. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai num restaurante self-service e lá você tem as opções para você escolher. Então, tem arroz, feijão, algumas carnes. Então você vê que tem frango e peixe. Você pode escolher frango e peixe, um ou outro, ou os dois. E você vai escolher, você vai colocar no seu prato e você vai comer. Ou seja, você escolheu e você teve sucesso. Você conseguiu aquilo que você queria. Mas existe a opção de você escolher e não ter sucesso. Como, por exemplo, você querer estudar no ITA. Basta você querer estudar no ITA ou na USP que necessariamente você vai conseguir estudar? Não. Além de você escolher estudar lá, você tem que passar por um processo seletivo. Você vai ter que fazer algumas provas, passar nessas provas e você vai ser selecionado para estudar lá. Embora toda pessoa que estudou ou estuda nessas universidades ou nessas instituições de ensino, elas escolheram estudar lá. Mas um monte de gente escolheu estudar lá e não conseguiu passar. Ou seja, basta você escolher para você conseguir o que você quer? Não, até porque a maior parte das pessoas que prestam vestibular para essas instituições não passam nessas instituições. Então elas escolheram, mas não conseguiram. Então é quando você escolhe e não tem sucesso. Então quando ele diz que ser gordo é uma escolha, é basicamente você dizer assim: você é gordo, ou no caso sobrepeso ou tem obesidade, basta você escolher comer menos e treinar mais que você vai emagrecer. Bom, o emagrecimento é simples assim, mas não quer dizer que seja fácil. Da mesma forma que se eu chegar para um homeless, né, chegar para um mendigo e falar assim para ele assim: olha, tá morando aí na rua, tal, né, tá difícil aí, faz o seguinte, ó, sai da rua, compra um triplex lá no Balneário Camboriú e vai morar lá, cara. Basta você pagar que você tem o apartamento, né, o triplex. Mas é simples, mas é fácil você conseguir juntar milhões de reais para comprar um apartamento em Balneário Camboriú? Não. Principalmente ainda para um cara que não tem nem onde morar, não trabalha e deve ter um monte de problema psiquiátrico, né? É mais difícil ainda para ele. Então não é porque é simples que quer dizer que é fácil. Quando uma pessoa está com sobrepeso ou obeso, essas pessoas elas vivem numa inflamação crônica, mas de baixa intensidade. Então elas têm um desequilíbrio, vários desequilíbrios, né? Mas um deles, que é um dos principais, é o desequilíbrio da leptina e grelina. A leptina, que é um hormônio da saciedade, pessoas obesas elas produzem mais leptina do que uma pessoa que é magra, por volta de 5 até 10 vezes mais na corrente sanguínea. Só que a leptina ela precisa se ligar a alguns receptores lá no núcleo arqueado no hipotálamo para promover a saciedade. Só que as pessoas obesas, embora elas produzam muito mais leptina, essas leptinas têm dificuldade para chegar lá no núcleo arqueado, por causa que elas precisam passar pela barreira hematoencefálica. No estado inflamado, a leptina não consegue atravessar. Então, as pessoas obesas ou com sobrepeso têm dificuldade em se sentir saciado.
Um outro hormônio, que é a grelina também, que é muito conhecido, é o hormônio da fome. Ela também se liga lá no núcleo arqueado, no hipotálamo, só que ela tem transporte livre, ela não tem problema para passar na barreira hematoencefálica. Ou seja, uma pessoa que está acima do peso, sobrepeso ou com obesidade, elas têm problema com saciedade, mas não têm problema com a fome, tá? Então, quando essas pessoas vão comer, elas demoram muito para se sentir saciada. Imagina você, que é magro, que come um pouquinho e já começa a se sentir saciado. Pessoas com obesidade, elas precisam consumir grandes quantidades para começar a se sentir saciada. Então, elas vão comer um prato, dois pratos, no terceiro prato que ela vai se sentir saciada. Se ela comer um ou dois pratos, ela vai se sentir com fome, vai passar mal, vai querer comer mais, porque ela tem um mecanismo dentro dela ali que está desregulado, que está desbalanceado. E não é só leptina e grelina, é todo o corpo dela. Então tem inflamação, tem resistência à insulina. A insulina alta, ela promove que o tecido adiposo armazene mais gordura. E geralmente pessoas obesas e com sobrepeso têm resistência à insulina, então o corpo começa a produzir muito mais insulina. Então ela tem um mecanismo que não sente saciedade, sente muita fome e tudo que entra vira gordura. Esse é o mecanismo da obesidade, fora outros que tem. Eu não estou nem falando da desbiose, de outros problemas que pode acontecer também, tá? Então assim, o que eu estou querendo mostrar aqui é que não basta você querer emagrecer ou você escolher não ser obeso que você vai conseguir. Até porque no Brasil, a maior parte da população é sobrepeso ou obesa. Será que elas escolheram ser sobrepeso ou obesas? Será que as pessoas que são obesas, elas escolheram ficar assim, elas não querem emagrecer, sabendo que obesidade é uma doença, sabendo que ela tem um risco de mortalidade maior, sabendo que ela tem limitações físicas, um monte de outro problema, sofre discriminação. Quem que escolhe ser gordo ou ter obesidade? Eu acho que ninguém quer, né? Assim, ninguém em sã consciência. Além do mais, tem uma matéria de Harvard sobre o racismo que vale a pena comentar aqui porque dá para fazer um link com a obesidade. Crianças negras, elas veem a discriminação, o racismo de perto. Então, quando ela vê alguém sendo discriminada, ela já fica com o estado de alerta o tempo todo ligado, porque ela acha, ou ela sabe no caso, que a discriminação vai chegar nela também. E isso faz ter um excesso de conexões neurais no cérebro que são responsáveis pelo medo, pela ansiedade e pela impulsividade. E quando essas crianças se desenvolvem para a vida adulta, essas conexões se mantêm. Então são crianças que vão, no caso adultos agora, né, vão ter o medo, a ansiedade e a impulsividade muito mais predominante do que as pessoas brancas, por exemplo. Então, a forma como essas pessoas vão lidar com uma discriminação, uma possível discriminação no futuro, é muito mais exacerbada do que uma pessoa branca sofrer uma discriminação. Porque o cérebro dessas pessoas negras tem excesso de conexões nessa área do medo, impulsividade e ansiedade. Agora, imagina uma pessoa, uma criancinha com sobrepeso ou obesidade. Ela sofre também discriminação por causa do peso dela. Então ela vai ter esse estado de alerta também no cérebro dela. Ela vai ter conexões mais fortes na parte do medo, na parte da impulsividade e da ansiedade. E são justamente sentimentos que contribuem para um desequilíbrio alimentício. Então a pessoa quando está ansiosa, que a ansiedade é basicamente o medo do futuro. O que as pessoas quando estão ansiosas fazem? Descontam na comida. Que com uma pessoa que come por impulsividade, ela não consegue pensar direito no que escolher, ela vai comer por instinto, né? Então são sentimentos que contribuem para que a pessoa coma mais, né? Então não é à toa que mulheres negras têm 40% mais diabetes do que mulheres brancas. Agora imagina uma criança que é obesa ou com sobrepeso e que é negra também. É pior ainda. Então quando ela for adulta, ela já vai ter um monte de problemas já do desenvolvimento do cérebro dela por questões que ela viveu. E o Guto, ele chega, ele fala para um cara lá que reclama que ele não vai para academia por causa que tem pessoas que olham para ele meio torto, assim, discriminando, então ele não gosta. Aí o Guto chega e fala assim, não, mas isso aí tem pessoas ruins no mundo inteiro, você tem que lidar com isso daí. Só que o próprio Guto, que não é obeso, não é pobre, né? Pelo contrário, ele parece ser rico, é famoso, né? Tem uma família estruturada. Quando ele recebe um comentário nas redes sociais dele com algum hate, ele vai lá e responde de forma ácida. Ou seja, ele fala para um cara, no caso o cara, ele era gordo e negro, para ele não ligar para as críticas que ele vai sofrer, mas o próprio Guto, que não tem nenhum problema,
é rico, né? Tudo isso daí aparentemente teve uma infância normal, né? Não consegue lidar com as críticas e ele tem que responder de alguma forma. Bom, se ele está falando para o cara ignorar, mas ele não ignora, aí é meio complicado, né? Então, como que uma pessoa que tem todo esse desenvolvimento cerebral para esses sentimentos vai lidar com o preconceito ou com a discriminação? Então, meu ponto aqui é mostrar que a obesidade não é uma escolha. Ninguém escolhe ser obeso, ninguém escolhe querer morrer mais cedo, ter problemas de saúde, ter limitações físicas. As pessoas, elas estão obesas com sobrepeso porque é realmente difícil sair desse estado. É muito difícil. É uma luta contra o seu próprio corpo. É o seu hipotálamo querendo que você ganhe peso enquanto você está tentando perder peso. É uma guerra que muitos não vão conseguir ganhar, mesmo com ajuda. Então é por isso que, se você tá nessa situação, não escute pessoas como esse cara aí, como esse Guto Galamba. Procura ajuda de um nutricionista, procura ajuda de um médico, procura ajuda de um psicólogo. Eu sei que muitas pessoas não têm condições de procurar ajuda desses profissionais porque é caro, né? Mas quando você tiver a disponibilidade de fazer isso, faça. Se o seu médico prescrever fármacos para você ajudar no seu emagrecimento, você utilize esses fármacos, mas não utilize como se fosse apenas aquilo que vai ser a solução. Não é igual um antibiótico que você toma quando você está com uma infecção. Os fármacos são para te auxiliar no processo de emagrecimento. Você precisa de todos os profissionais da saúde, né, como os que eu citei, médico, psicólogo, nutricionista, às vezes até TO, para te ajudar no processo de emagrecimento. Eu sei que a maior parte das pessoas não vão ter acesso a esses profissionais da saúde. É por isso que a gente tinha que exigir que o SUS entregasse esses profissionais para todo mundo, mas a gente sabe que não funciona assim. Mas não coloque na sua cabeça que sobrepeso e obesidade é uma escolha. Ninguém escolhe ser gordo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva nesse canal. Se você concorda com o que eu falei ou tem algo para acrescentar, deixa aqui nos comentários aqui abaixo. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, deixa aqui também, comenta aqui abaixo. Só que comenta com argumentos, não vai escrever uma besteira igual o Guto fala o vídeo inteiro, né? Um abraço, pessoal.